capítulo 4, do versículo 4 a 6, Paulo lista, ou faz uma lista, de 7 grandes fundamentos. Vamos ler esses versículos. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, esses são os versículos. No entanto, neste contexto de verdades intocáveis, existe uma exortação prática. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, no versículo 3. Assim somos lembrados de que, embora ser doutrinariamente unânimes seja essencial para o gozo da unidade, isso não a garante na prática a sua realidade. Devemos andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. Aí, Efésios capítulo 4, versículo 2. Com isso, podemos fazer uma pergunta: como isso deve ser vivenciado na Assembleia local? Como isto podemos ver na prática? Se tivéssemos que responder em uma frase, não poderíamos fazer nada melhor do que citar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nesta epístola, não lemos grandes diferenças de doutrinas e práticas na Assembleia de Filipos, mas há evidência de contenda e vanglória, e os santos precisavam ter o mesmo pensamento. No entanto, não é suficiente ter uma mente. Uma mente pode ser uma mente errada. Deve-se ter o pensamento do Senhor. Note o capítulo 4, versículo 2 de Efésios. No capítulo 2, Paulo mostra aos filipenses as características da mente certa, a mente de Cristo. Vamos considerar 4 dessas características e exemplos de como eles foram praticados pelos filipenses. Note os versículos 12 a 16, por Paulo, dos versículos 17 e 18, por Timóteo, nos versículos 19 e 23, e por Epafrodito, nos versículos 24 a 30. Com demasiada facilidade, tendemos a pensar muito bem de nós mesmos e, portanto, a olhar para nossos próprios interesses e não para os dos outros. Paulo exorta exatamente o contrário. Em humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é seu, mas cada um também para o que é dos outros. Note os versículos 13 e 4. O exemplo supremo dessa atitude é o Senhor Jesus Cristo, que, embora infinitamente mais alto em status do que qualquer um de nós, sendo em forma de Deus, diz a Bíblia, não se apoderou de sua alta posição para promover seus próprios interesses, mas para nossa bênção. Não teve por usurpação. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 9. Vemos isto seguido por Timóteo, em Timóteo, que em contraste com aqueles que buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo, naturalmente Timóteo cuidaria do estado da igreja. Isso está nos versículos 20 e 21. Também vimos isso em Epafrodito, que estava cheio de tristeza, não porque estivesse doente, mas por causa do fardo colocado sobre os filipenses, por ouvirem que ele andou doente, no versículo 26. Que atitude altruísta é esta, vista em um cristão? Se isto fosse mais evidente entre nós, certamente geraria um maior espírito de unidade entre o povo de Deus. O que estava envolvido para o Senhor em exibir essa atitude altruísta. O que estava envolvido para o Senhor em exibir esta atitude altruísta. Onde estava? O que estava?
o Senhor, ele tomou a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Versículo 7 de Filipenses 2. Servo é uma palavra grega, doulos, que é um escravo. Sempre nos deleitamos em ler nos evangelhos o registro do serviço incansável do Senhor Jesus neste mundo. Ele era aquele que tinha o direito supremo de ser servido, mas sua vida foi dedicada ao serviço de Deus e aos outros. A mesma palavra grega doulos está no versículo de abertura da epístola de Filipenses. Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ou seja, escravos. Paulo diz que Timóteo e ele serviu como escravo. Paulo diz que Timóteo serviu como escravo comigo no Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículo 22. Enquanto Epafrodito é chamado de companheiro de trabalho e companheiro de guerra. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Um senso de direito permeia a sociedade moderna e há pessoas na Irmandade da Assembleia que reclamam que a Assembleia não está fazendo o suficiente por elas. Se a atitude fosse mais parecida com a de Cristo e seus servos nesta epístola, que desejavam servir em vez de exigir ser servido e se deleitavam em trabalhar para Deus, para seu povo e no Evangelho, isto nos salvaria de muitos murmúrios e disputas entre o povo de Deus. Note o versículo 14 de Filipenses 2. Paulo vai mais longe a respeito do Senhor Jesus, afirmando que ele se fez obediente até a morte. Filipenses 2 e 8. Claro, ele sempre foi totalmente obediente a seu Pai, mas aqui Paulo está indicando até onde sua obediência o levou, até a morte. Não havia limites para a sua submissão à vontade de Deus. Não importa quão grande fosse o custo. Paulo aplica isso aos filipenses. Leia Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Eles obedeceram. Essa palavra obedeceram é da mesma raiz da palavra obediente no versículo 8 desse capítulo. Quando Paulo estava com eles, e devem fazê-lo quando ele não estiver, com o resultado de que eles mesmos desejam e fazem a vontade de Deus, seu bom prazer. Ou seja, eles deviam fazer não porque Paulo estava presente, mas porque era o desejo deles de servir e obedecer ao Senhor. Embora seja verdade que todos os aspectos de nossas vidas, a obediência à palavra de Deus é essencial para fazer a vontade de Deus, o contexto particular aqui é a unidade da Assembleia e, portanto, Paulo está afirmando que nunca pode haver verdadeira unidade se não houver obediência a Deus. Temos a palavra escrita de Deus para a nossa instrução e ele levanta e equipa os anciãos na Assembleia para pastorear o rebanho. No mundo, a autoridade é desprezada e desconsiderada, mas devemos honrar e obedecer nossos guias piedosos que temos na Assembleia. Não fazer isto é uma receita certa para desunião e divisão numa Assembleia. A abnegação, o serviço e a submissão do Senhor Jesus, que o levaram ao sacrifício, ou o levaram a sacrificar seus próprios direitos, chegaram ao seu máximo quando ele foi até a morte de cruz. Contudo, o que estava envolvido nessa morte. Paulo tem esse espírito, sim, e se eu for oferecido sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, eu me alegro e me regozijarei com todos vós. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Seu serviço de fé era uma oferta de sacrifício a Deus, e Paulo consideraria uma honra ser como libação derramado sobre o sacrifício dos filipenses. Feliz é a Assembleia onde abunda tal atitude. Se cada um de nós tivesse a visão mais elevada dos outros do que nós mesmos,
e uma estimativa mais alta da devoção e serviço dos outros do que a nossa própria, de modo que servíssemos a Deus com humildade e felicidade, em obediência à sua palavra e à autoridade que ele estabeleceu, e com uma disposição abnegada e semelhante à de Cristo, então certamente uma preciosa unidade seria desfrutada na Assembleia. Eis que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo capítulo 133, versículo 1. E para alcançar isto, esta unidade, esta união entre os irmãos, devemos considerar os outros irmãos superiores a nós mesmos. O serviço deles melhores do que os nossos. Então, cada crente, sendo submissos ao Senhor e uns aos outros, vamos ter uma igreja unida.